Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar para aquelas pessoas que querem se preparar para atuar globalmente. Você já pensou em se preparar para atuar no exterior? Sabe quais são os requisitos necessários para quem precisa ou gostaria de trabalhar fora do país? Ou como a sua empresa deve se preparar para receber pessoas de fora? Existem diferenças culturais? Claro que existem. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje com a Silvia Freitas, que é diretora de Relações Corporativas do Berlitz Brasil, que é uma empresa especializada no treinamento de executivos. Silvia Freitas, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco. Um bom dia. Obrigada a você, Milton. É um prazer estar aqui com você. Silvia, é tão diferente assim o mundo lá fora? O mundo lá fora é diferente, mas não é, na verdade, né? A gente precisa, na verdade, prestar atenção nessas diferenças. Existem similaridades e diferenças, e é nas diferenças que a gente precisa prestar atenção. Eu pergunto isso porque a gente tem uma ideia, muitas vezes, de empresas globalizadas em que o padrão de atuação é o mesmo em qualquer região em que você estiver. Mas me parece que o ambiente local, ele impacta, inclusive, a cultura da própria empresa, de uma empresa que em outras áreas agiria diferente. Exatamente. Na verdade, quando a gente fala de cultura, a gente precisa pensar em 6 níveis de cultura. A cultura da empresa, a cultura individual da pessoa e a cultura nacional, ou seja, do país. Essas 3 culturas, além de outras de função, de grupos de identidade, elas impactam no local onde você está. Então, por exemplo, a cultura do país vai impactar na cultura da organização e do indivíduo. Então, se você junta tudo, uma empresa brasileira, mesmo que ela seja global, ela vai atuar um pouco diferente no Brasil do que ela atua na Alemanha. E ela traz essa cultura corporativa, essa cultura organizacional também. Ou seja, o mundo globalizado não é tão plano assim quanto se imagina. Não, não é. E como que a gente consegue identificar essas diferenças em cada região? Um profissional que pretende se deslocar para um outro país ou buscar um novo mercado, como é que ele consegue perceber essas diferenças? Então, na verdade, a gente precisa... a gente tem um portal de cultura para isso, que a gente ajuda essa pessoa, primeiro, a identificar as suas próprias preferências. Então, não existe certo ou errado, sim as suas preferências. E dado as suas preferências, como que você interage com preferências diferentes. Porque não adianta também achar que você vai conseguir se adaptar por completo, ou seja, mudar completamente a sua personalidade apenas para se encaixar numa demanda que exista de um país ou de uma empresa que esteja atuando numa nação diferente. Não, muitas vezes você tem que fazer a mudança de estilo. Então, você tem o seu estilo próprio, você faz a mudança de estilo desde que você saiba desta diferença e que aí você vai se adaptar melhor naquela cultura do que carregar a sua própria cultura ou ter o choque cultural de fato. Me ajuda a entender o seguinte, algumas dessas diferenças. Vou pegar um exemplo aqui. Relacionamento com colegas de trabalho, pessoas que estão na mesma hierarquia muitas vezes. Esses relacionamentos mudam dentro do Brasil em relação aos Estados Unidos ou em relação a países da Europa ou na Ásia? Sim. Estados Unidos, ou principalmente países como a Alemanha, a relação não é importante no ambiente de trabalho. Então, não é porque eu gosto mais ou menos de você que eu vou te tratar melhor ou pior. E sim, eu vou ser objetiva em te falar se eu não gostei daquilo ou se você precisa fazer algo melhor ou que você não entregou alguma coisa. A pessoa não vai ficar brava com você porque você não deu um beijo de bom dia para ela ou não falou bom dia. E sim porque você não entregou a tarefa combinada. É curioso isso que você está dizendo, porque parece até duro isso que você está dizendo. O relacionamento não importa. O que importa é a ação, é a produtividade. É uma coisa pragmática demais, não?
Mas tem países que isso é verdade. A gente vê que países que o que importa. Existe o relacionamento, mas não é o mesmo relacionamento que o brasileiro espera, né? De ser amigo, de confortar em algumas horas, ah, ou de, né, sair para passear, para ir para casa fim de semana, para beber um Você vinho. necessariamente não convida o seu colega de trabalho para o churrasco do domingo. Não necessariamente. Dependendo de onde você está, porque isso não vai ser compreendido como seria natural aqui no Brasil. Exatamente. Aqui no Brasil, a gente tem muito mais amizade com as pessoas que trabalham ao seu redor. A forma de se comunicar, então, portanto, muda também. Porque se a relação é muito mais pragmática, eu imagino que a mensagem tem que ser muito mais direta. Muito mais objetiva, muito mais concisa, muito mais Qual direta. é, diríamos assim, a região mais difícil do brasileiro se adaptar? Então, eu acho que o que mais é difícil a adaptação é quando não é que nem a gente fala do iceberg, que tem valores e conceitos que você vê e valores e conceitos são intrínsecos, né? Então, muitas vezes, você vê se a pessoa é mulher, homem, enfim, se a sua preferência sexual, por exemplo, não é vista. Então, muitas vezes, existem preconceitos em certos países e você não está sabendo disso, e esse preconceito acaba te prejudicando dentro do seu ambiente profissional. Pelo e-mail mundocorporativo@cbn.com.br, a pergunta do Cláudio Antônio é a seguinte: o Cláudio Antônio quer saber, afinal de contas, para nós que estamos passando por uma crise aqui no Brasil no mercado de trabalho, olhar lá para fora pode ser uma boa opção de mercado? Sem dúvida. Ou seja, tem vaga? Tem vaga. Claro que o idioma e a cultura local é uma barreira, então você tem que se preparar para isso, mas hoje em dia o mundo é um centro de recrutamento, então existe posições em qualquer lugar do mundo. E o idioma do mundo corporativo é o inglês? Sem dúvida. Mesmo na Alemanha? Alemanha, China, Japão, qualquer país é o inglês. Como se busca vagas no exterior? Como que a gente se apresenta? Quais são os canais para isso? A gente tem LinkedIn, mas a gente tem vários sites globais de posições e mesmo empresas de recrutamento, elas têm vagas globais também. Dentro das empresas, as empresas que atuam globalmente, existe essa migração? Quer dizer, você consegue chegar aos seus líderes, aos seus superiores, mostrar essa disposição de talvez ir trabalhar num outro país? As empresas criam este ambiente? Então, 70% das empresas a gente vê que não existe um banco de dados global. Mas, claro, você falando com pessoas do Brasil, e mesmo se você tem interação com pessoas de outros países, você sempre reforçar esse seu desejo de criar uma carreira internacional, ou mesmo ter no seu currículo cursos que digam que é gerenciamento internacional. A gente tem vários também. Agora, você citou aí, pouco mais de 70% das empresas não tem um banco de dados global? Exatamente. Ou seja, você pode ter até profissionais interessados em vir trabalhar no seu país, mas você não sabe dentro do mesmo grupo. Exatamente. É Isso muito é um problema, difícil. eu imagino. Porque, na verdade, você apesar de você ser uma empresa global, nem sempre você atua globalmente. Você atua localmente. E muitas vezes você perde essa informação. E essas empresas, independentemente de estarem aqui ou em outros países, elas tendem a ter a preocupação, no momento de abrir vagas, na busca de recrutamento de profissionais, de recrutar profissionais do exterior? Algumas sim, elas inclusive postam internamente um job offer que tenha em diferentes países. O próprio Berlitz faz isso na sua intranet. Quando a gente tem uma oferta de trabalho, é ofertada dentro da intranet. Comportamento durante o recrutamento de um profissional é o mesmo ou não? Também muda? O
o comportamento, as perguntas que farão não mudam, mas o comportamento tem que mudar. No Japão, na Alemanha ou no Brasil, o pessoal que faz o recrutamento faz a mesma pergunta. Faz a mesma pergunta, mas eles interpretam de maneira diferente. Ah, essa é uma questão, então, importante, da interpretação, porque a interpretação tem a ver muito mais do que qual é a mensagem que eu estou transmitindo, qual é a palavra que eu estou usando. A Exatamente. interpretação é algo muito subjetivo. Exatamente, mas eles são valorizados diferentes perfis para cada país. Então, se um país preza mais por a pessoa que toma o risco, a pessoa que é mais focado em resultado, outros países prezam mais a relação, a hierarquia. Então, tudo isso impacta na entrevista. O José Carlos, que também mandou mensagem pelo e-mail, mundocorporativo@cbn.com.br, ele levanta aqui uma questão que eu imagino que seja correta, porque ele diz o seguinte, que conhecer a cultura dos outros não é uma necessidade apenas para quem busca mercado lá fora, mas é para todos nós que trabalhamos em empresas globalizadas. E ele fala em empresas globalizadas, mas eu fico pensando, qualquer empresa que tenha relação com parceiros no exterior deveria exigir do seu profissional esse preparo. Sim, a gente tem inclusive clientes que eles não só se preparam para atuar, interagir com pessoas do mundo inteiro, mas eles convidam seus fornecedores e clientes a participar destes programas onde você vai entender a cultura do outro. Então, conhecer a si próprio, conhecer o outro, não importa se você está no Brasil interagindo globalmente ou você está assumindo uma posição global ou em outro país, você precisa, de fato, saber da cultura do país que você está interagindo. As empresas têm programas para gerenciar talentos e colocá-los no exterior? Elas trabalham com isso? Sim, elas trabalham com isso, mas a gente vê que 48% dessas pessoas que têm uma mobilidade, ou seja, a pessoa que foi convidada a trabalhar no exterior, 48% a mais de turnover do que um colaborador geral, genericamente falando. Então deixa eu ver se eu consigo entender aqui de uma forma prática isso. Se você pegar o turnover numa empresa, olhar só os nativos, é um percentual mais baixo do que entre os expatriados. Uhum. É isso? Isso mesmo. Agora, me parece mais justificável isso até, porque o expatriado, de alguma maneira, está sempre fora do seu país. Não sei, me parece meio óbvio que isso aconteça, ou não? Sim, mas muitas vezes outra empresa vê aquele expatriado já preparado, vai lá e convida ele. Não é necessariamente porque ele vai sair do país, mas ele pode sair da empresa na qual ele está. E muitas vezes, por exemplo, ele recebe um convite para ficar 2 anos nos Estados Unidos. O próximo convite dos próximos 2 anos vai para a Alemanha. Mas aí ele conhece outra empresa nos Estados Unidos que oferta a ele uma E ele sai posição com mais facilidade do que o outro. Com certeza. Porque a primeira impressão que eu tive, nós estávamos pensando assim, vai embora do país, retorna para o seu país, mas não necessariamente. Não. Você pode ir lá internamente fazer essa migração para uma outra empresa e aí sim que se identifique, se caracterize esse turnover maior entre os expatriados. Isso pode ser um problema na contratação de um estrangeiro? Não. O turnover ele é saudável também. Então, e aí tem um outro ponto que a gente entra na diversidade. Hoje em dia a gente tem visto que quanto mais diversidade você trouxer para o seu time, melhor vão ser seus resultados. Por quê? Porque você tem diferentes ângulos e perspectivas para o mesmo assunto. E aí entra a diversidade de gênero, cultural, em todos os aspectos. Todos os aspectos. Ter uma equipe multicultural ajuda hoje no desenvolvimento de uma determinada área. Exatamente. Multicultural não quer dizer diferentes culturas, pode ser diferentes raças, gêneros, tudo, né? Enfim, então, quer dizer, diferentes nações, enfim, você consegue trabalhar nesse sentido e ter bons resultados nesse processo. As empresas brasileiras, elas têm se preocupado em se preparar, criar ambientes para receber esses talentos de fora, ou não é tão comum aqui o pessoal vir lá de fora para cá como foi no passado?
Então, a gente tem. Bom, todas as empresas recebem expatriados toda hora e tudo mais. Às vezes a gente vê que nem sempre a gente pensa em tudo, né? Então, a gente teve já empresas contando para a gente que veio uma comitiva árabe, muçulmana, e que lavar os pés antes da reza, ao longo do dia, várias vezes, era muito comum. E por conta disso, os árabes lavavam o pé na pia do banheiro. Porque não havia um lava-pé. Porque não havia lava-pé. Então, muitas vezes, a gente tem que se preparar para receber diferentes culturas, religiões, enfim, tudo isso. Porque eu imagino, quer dizer, que isso gere ali um constrangimento entre pessoas de culturas diferentes. A pia onde você escova dente, lava a mão, etc., na realidade estava sendo usada para lavar o pé. Exatamente. Mas, enfim, a empresa tem que estar atenta a esse tipo de mudança também. Exatamente. A esse tipo de trabalho também. Vamos pensar aqui, nós falamos lá no início sobre recrutamento, que é diferente, sobre... nós tínhamos falado um outro aspecto lá também, que também é diferente na hora de ter esse contato. Agora, por exemplo, tipos de negociação. É diferente eu negociar com uma empresa alemã? É diferente eu negociar com uma empresa americana? Totalmente. Você tem que estar preparado, por exemplo, para ou almoçar com a pessoa, ou jantar com a pessoa, ou seja, se relacionar com pessoas, principalmente asiáticas, depois da sua reunião. A reunião não acaba simplesmente na sala de reunião, ela continua fora do ambiente de trabalho. O negócio é fechado no restaurante? Para construir um relacionamento e confiança. Então, muitos países asiáticos constroem uma relação antes de fechar negócio, e o principal que conta é a palavra e a confiança e o relacionamento. Enquanto que americanos querem saber qual é o resultado. Enfim, isso tudo é genericamente falando. A gente não gosta de estereotipar nenhum país ou nenhuma cultura, mas a gente vê que, genericamente falando, a maioria é assim. Agora, eu imagino que também todos eles têm uma imagem padrão do brasileiro. Nós sabemos que há uma diversidade no Brasil, na forma de agir, de negociar, etc. e tal. Mas eu imagino que os estrangeiros têm uma imagem. Este é o típico líder brasileiro ou o típico trabalhador brasileiro? A gente vê que ainda existe alguns brasileiros um pouco mais informais, um pouco mais relaxados no sentido de interação. Então, isso a gente tem que prestar atenção, né? De entregas de tarefas ser sempre pontual, horário é muito importante, o jeito como você se porta, o jeito como você se coloca tem que ser o mais profissional e menos amigo, e a pessoa não é seu amigo, seu brother. Né? Quais são os mercados hoje mais abertos para o Brasil, para o profissional brasileiro? Eu acho que o brasileiro ele é bem colocado em diversos países, principalmente os líderes brasileiros que já passaram por tantas crises, e ele tem um jogo de cintura bem grande, mas ainda as pessoas no Brasil acham, por eu ter esse jeitinho brasileiro e jogo de cintura, eu não preciso me preparar. E aí é que está o erro. Tem muita gente que encara esse desafio sem uma ação prévia? Sim, a maioria sim, e a gente vê que 25% das expatriações não são bem-sucedidas, e aí imagina, a empresa teve todo um custo de te mandar para fora, você com a sua família, filhos, etc., achar a escola, adaptação e tudo mais, e depois de 3, 6 meses não dá certo, você quer voltar. Só que também aqui no Brasil você não tem mais a posição onde essa pessoa saiu. Então você tem um problema, porque você não tem posição para ela aqui, ele não quer ficar lá porque ou por conta da família ou por falta de adaptação. Então, na verdade, vira um problemão. Você citou que 25% dos brasileiros expatriados... Não, em geral. Em geral, 25% dos expatriados
não conseguem permanecer no país, não se Exatamente. adaptam. Exatamente. Geralmente não se adaptam por quais motivos? Geralmente por falta de preparação, então não foi expectativa de verdade, não foi isso que eu esperava. Não tinha noção do que ia encontrar por lá e aí acaba se frustrando, se surpreendendo. E muitas vezes a gente vê que a curva da adaptação cultural, ela é assim, você vai para o país e de 1 a 3 meses tudo é lindo, né? Então, você chega, tudo funciona, isso é tão legal, isso é maravilhoso, isso, aquilo, isso, aquilo. Aí você vai passou dos 3 meses, você já saiu daquela linha de que tudo é lindo, que um turista acharia. Então, quando você vai passear em algum país, você vê que, é super interessante, adorei o país, então quero mudar para cá. E com essa euforia toda, você acaba, às vezes, mudando para o país e você vê que não é bem aquilo que você esperava. Então, você começa a falar, porque no Brasil agora isso era melhor, aquilo era melhor. Aí começa a sentir falta da família, dos amigos, do guaraná, do churrasco, do sol, entendeu? São mínimas coisas que você acaba vendo que não era tudo aquilo. E todo mundo que já passou por uma expatriação ou morou fora mais de um ano, fala, eu gosto do Brasil mesmo. Nossa relação com os latinos é mais próxima? Seria mais fácil uma transferência, por exemplo, do Brasil para o México? Não, a gente pensa que é mais fácil, porque a gente está mais próximo geograficamente. A gente até pensa que entende a língua deles. Pois é, mas é bem difícil. Eles têm uma maneira de pensar diferente, hierarquia para eles é muito importante, formalidade é muito importante, e sem contar, né, no idioma que... Tem a questão do idioma, claro, mas quer dizer, eles são mais formais Muito e respeitam mais a hierarquia do que nós respeitamos? Muito mais, muito mais. Nós somos adaptáveis. Essa pode ser uma boa notícia, ou seja, independentemente da cultura que a gente vai encontrar lá fora, a gente consegue se adaptar a ela? Todo mundo consegue se adaptar. O importante é você entender quais são as suas preferências culturais, entender que o outro pode ter diferenças nesse processo. Entender o outro quer dizer você ganhar conhecimento e aí você passa a ser culturalmente ágil para interagir em diferentes culturas. Quanto tempo eu preciso para me preparar para buscar uma vaga no exterior, ou nem sequer buscar uma vaga? Vai que a vaga já esteja garantida e já esteja tudo programado. Mas quanto tempo eu preciso para me preparar para trabalhar no exterior? Então, a gente tem, o idioma depende de se você já está pronto ou não, é um requisito muito importante você ter o idioma. Além disso, a gente tem esse portal de cultura que você tem e-learning, que você pode fazer programas de autoestudo e conhecendo o país desde frases prontas em russo, por exemplo, né? Se você vai para a Rússia, ou se você, como que você vai interagir, gerenciar, negociar naquele país. Mas a gente tem cursos de 1 dia, 2 dias, onde a gente ajuda também os expatriados a se prepararem. O que você está mostrando aqui para nós, ao longo de toda essa conversa, é que nós necessariamente precisamos buscar informações sobre quem serão os nossos interlocutores, quem é esta empresa, quem é este país que vai nos receber. Não dá para ir de peito aberto. Não, assim como não dá para fazer negócios com alemães aqui no Brasil e achar que também vai estar tudo bem porque estamos no Brasil. A pessoa tem que entender a outra cultura e como que eles se relacionam para que o negócio dê certo. Ter família, ter filhos dificulta uma transferência muito mais, impede que alguém vá para o exterior. As empresas lá fora veem você com outro olhar ou não muda nada? Não, existe uma tendência de que a pessoa casada com filhos vai arriscar menos do que o solteiro que pode ir e vir para qualquer lugar sem muita coisa.
de qualquer maneira, o solteiro, ele acaba sendo, a pessoa sozinha acaba sendo mais fácil de se ajustar também, porque é uma única pessoa. Então, a gente vê muitas vezes que famílias que vêm para o Brasil, e a gente faz esse programa intercultural também com pessoas vindo para o Brasil, a gente vê muitas vezes que algumas partes da relação entre marido e mulher não foram acordados antes dessa expatriação. Então, a gente vê muitas vezes a mudança de papel dentro do relacionamento, né? Aí você está tocando um ponto para mim que eu acho que é super importante ser ressaltado, porque quando você for negociar com uma empresa no exterior, você tem que lembrar que você tem que negociar com a sua família também. Exato. Ou seja, é quase que um contrato que você desenha com a sua família de quais são as condições em que nós estaremos lá fora e qual é o papel de cada um de nós. Porque você vai ter a esposa, dificilmente você tem uma dupla expatriação. Então, o cônjuge vai ficar sem trabalho, porque não existe permissão de visto de trabalho para o cônjuge em qualquer país. Então, vai ficar sem trabalhar. Além disso, escola para as crianças, onde a pessoa encontra frutas, verduras que ela está acostumada a comer. O seu cotidiano. Hoje vai ser isso, como vai ser essa vida. E como vai ser ele ser visto pelos outros como um estrangeiro naquela terra. Imagino que isso também seja um impacto. Com certeza. E tudo isso tem que estar sendo levado em consideração. E mais, a gente tem visto que também expatriados hoje são mulheres expatriadas com maridos acompanhando. Então, existe ainda um preconceito maior ainda com esses cônjuges que estão acompanhando as expatriadas executivas e que eles não têm uma carreira, né? Vai ser o jogador de golfe. Se a gente puder entregar aqui, nessa parte final da nossa conversa, uma espécie de um guia de bolso para quem pretende buscar uma vaga no exterior ou tem esta oportunidade dentro da própria empresa de se deslocar para um outro país. Pontos chaves, então, para serem levados em consideração. Conheça a si próprio, as suas preferências, conheça o outro, né? A localidade onde você vai estar indo ou fazendo negócios. Converse com a sua família, com filhos, esposa, marido, enfim. E faça um plano, preferencialmente 1 ano antes, pelo menos, para que você comece a se preparar para aquela expatriação. 1 ano é esse tempo que vocês entendem ser razoável para essa transformação? Exatamente. Depois de tudo isso, é só desejar boa sorte para você, um bom emprego lá fora e que tudo dê certo. E boa viagem. E uma boa viagem também, é verdade. E uma boa viagem. Silvia Freitas, quero agradecer a sua gentileza de trazer aqui parte da experiência que vocês desenvolvem lá no Berlitz Brasil, trabalhando na preparação desses profissionais e líderes para atuarem no exterior, ou para aqueles que veio para o Brasil atuar aqui no Brasil. Muito obrigado e até uma nova oportunidade. Obrigada, Milton. Foi um prazer estar aqui com você. Prazer foi todo nosso. Silvia Freitas, que é diretora de Relações Corporativas do Berlitz Brasil, conversou conosco hoje no Mundo Corporativo. Você é nosso convidado para levar este debate à frente, levando sua sugestão também para o nosso grupo de discussões no LinkedIn Mundo Corporativo da CBN. Você vai lá, se inscreve, é de graça, a gente coloca lá o seu nome e você pode publicar o seu texto também, os seus artigos, o seu conhecimento sobre esta e outras áreas que interessam ao mundo corporativo. Se a gente compartilhar o conhecimento, fica muito fácil para todos nós. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.